Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, com mais um programa Chutando Balde, programa jornalístico que vai deixar você bem informado com os principais fatos que aconteceram no Brasil e no mundo. Esse programa que tem o apoio cultural da PVS, da maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, você pode entrar em contato, a cobertura é total. Contra furto, roubo, colisão, danos a terceiros, incêndio, alagamento, carro reserva, para carro, moto e caminhão. É só entrar em contato através do site, que passa aí na sua tela, ou através do Zap, que também está passando aí na sua tela. A PVS, proteja seu veículo, não deixe o ladrão levar embora. A maior associação de proteção veicular da América Latina. Eu garanto, a PVS. O programa tá bombando, Rodrigo Braga. Hoje vamos falar, infelizmente, sobre a pandemia da morte. O Brasil, hoje, tem mais de 16 milhões de infectados pela Covid-19. E eu não queria fazer este programa sobre essa pandemia maldita que leva milhões e milhões de vidas todos os dias pelo mundo. Infelizmente, temos que falar porque somos um veículo de comunicação e temos que deixar você aí de casa bem informado, mesmo sofrendo retaliações. Porque eu avisei no meu Facebook, queria falar da pandemia, e começaram a descer o pau, me ameaçar. Eu não tenho medo de vocês. Essa pandemia é a pandemia da morte, sim, e existem responsáveis, sim, pelo negacionismo. Brasil tem 16 milhões de infectados. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente. O boletim atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde confirmou que 16.120.756 testes positivos para o coronavírus já foram realizados no Brasil. De acordo com a pasta, 37.498 novos casos e 790 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país acumula 449.858 óbitos. Os números costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados aos finais de semana. O Brasil é a terceira nação com mais contágios, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos. De acordo com o vacinômetro atualizado pelo Ministério da Saúde, 58.388.674 doses foram aplicadas no Brasil e mais de 18,7 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas no país. Eu vou até abrir aqui um pouco a camisa. Chega a dar nojo. Quantas milhões de mortes mais? Falamos, batemos na tecla, avisamos. As vacinas, cerca de 20% da população brasileira está vacinada. É um número pequeno. É um número muito baixo. Olha só, Brasil. Temos que prestar atenção. Porque desse jeito, aonde vamos parar? Famílias inteiras sendo enterradas. Virou a maior catástrofe sanitária dos últimos tempos. E o Brasil, quem deveria cuidar do nosso país, infelizmente nega a pandemia até hoje. As vacinas escassas, o povo sofrendo, entrando outras variantes. Cadê o nosso exército brasileiro?
Cadê o exército? Cadê o exército? Eu fico perplexo. Saber que já tem mais de 460 mil mortos. E deixar as nossas fronteiras à la vontade? Entra quem quer, faz o que quer. Crianças ficando órfãos. Mulheres viúvas. Maridos perdendo pai, mãe. Por conta de uma irresponsabilidade tremenda dos nossos governantes, sim. E não adianta me ameaçar no Facebook. Eu não vou me calar, não. Olha, infelizmente, a variante indiana entrou sim no Brasil. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Brasil detectou pela primeira vez casos da variante indiana do coronavírus nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 6 tripulantes que chegaram ao país a bordo de um navio cargueiro de minério com bandeira de Hong Kong testaram positivo para a mutação. Mas em todas essas 6 amostras, a gente teve resultado positivo para a variante indiana B.1.617.2, que é uma variante qualificada como uma variante de atenção. As autoridades pediram aos tripulantes para se isolarem em seus camarotes, mas 3 dos que apresentaram sintomas foram desembarcados para receber atendimento médico. Qual o cuidado que a gente vai tomar em relação às pessoas que tiveram contato com esses 3 pacientes, que pelo menos 3 saíram do navio? Bem, a gente vai continuar com o rastreio. E a nossa determinação é para que a gente faça o rastreio inteiro, de todo mundo. Então, isso quer dizer que assim, para fazer o rastreio de centenas de pessoas, porque nem todo mundo teve contato com ele, mas se torna necessário a gente fazer. 2 dos que deixaram a embarcação já retornaram ao navio e 1 está em tratamento intensivo em um hospital de São Luís, capital do Maranhão. O Brasil batalha contra uma das piores epidemias de coronavírus no mundo, agravada em parte pela variante brasileira, mais contagiosa, que surgiu em novembro nos arredores de Manaus. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde confirmou mais 2.403 mortes e 82.039 contágios em 24 horas. Desde o início da pandemia, 444.094 vidas foram perdidas e 15.894.094 testes positivos para a Covid foram realizados. O ritmo da vacinação ainda está lento no Brasil, onde, de acordo com o vacinômetro atualizado pelo Ministério da Saúde, 55.790.981 doses foram aplicadas e mais de 17,9 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas no país. É isso aí, pessoal. Infelizmente, essa maldita variante entrou no nosso país graças à incompetência dos nossos governantes, que estão brincando com vida humana, deixando as fronteiras à la vontade, para que esse vírus maldito chegue cada vez mais forte nas costas dos brasileiros. Estou aqui com o meu celular, que eu acabei de pedir para o Rodrigo Braga, abri o Facebook aqui, falei que ia falar da Covid, da pandemia da morte. O cara escreveu aqui, ó: se falar da pandemia, Pedro Paulo não fale mal do governo. Será melhor para você. Você tá me ameaçando, rapaz? Toma vergonha na sua cara, eu sou brasileiro. Eu respeito a minha bandeira. Não é esquerda, não é direita, não é centro, é o Brasil. Eu vou quebrar esse celular na tua cara, rapaz. Seja brasileiro, seja homem. Seja honrado. Honre as calças que você veste. Me desculpa, mas com uma variante indiana entrando no nosso país,
vendo as nossas crianças mortas, vilipendiadas, maltratadas, abandonadas, precisando comer porque o pai morreu. Eu não consigo ficar omisso. Aonde vamos parar? Olha, você que acompanha o programa, quiser entrar através das redes sociais também, acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, tá passando aí na sua tela. Ou pelo canal do YouTube King Reality Show. Ou pelas plataformas digitais, Demais TV, Soul TV, Rede Caxias, Rede Smart, Rede Premium, SPTV no interior, e o raio que o parta, e estamos aqui fazendo o programa mesmo, e o bicho vai pegar! Pandemia da morte, matando, lesando, levando embora vidas! Vejam bem, um estudo italiano revela que anticorpos ficam 8 meses no corpo após o contágio da Covid-19. Põe no pente, Rodrigo Braga! Os anticorpos que neutralizam a Covid-19 permanecem no sangue por pelo menos 8 meses depois do contágio. É o que revela um estudo italiano realizado pelo Hospital San Raffaele de Milão, em colaboração com o Instituto Superior de Saúde, órgão que assessora o governo em matéria de saúde pública. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. 8 meses após o diagnóstico, apenas 3 pacientes de um total de 162 não testaram positivo para anticorpos. Os pesquisadores italianos consideram que a presença precoce destes anticorpos é fundamental para combater com sucesso o contágio, uma vez que quem não os produz nas 2 primeiras semanas depois do contágio corre um maior risco de desenvolver formas graves de Covid-19. O grupo desenvolveu um teste específico para anticorpos, usando técnicas empregadas para o estudo de outros tipos de anticorpos desenvolvidos como resposta autoimune. Graças às vacinas contra o HIV, os pesquisadores também desenvolveram um novo método para avaliar os anticorpos que protegem contra o SARS-CoV-2. Vocês viram? Viram que a ciência trabalha para o nosso bem? Descobrimos que os anticorpos ficam durante 8 meses para aquele abençoado que supera a Covid-19, porque muitos não têm essa chance, a chance de superar a pandemia. Mesmo assim, precisamos ser vacinados. A parcela vacinada da população brasileira é uma brincadeira, é uma palhaçada, é um descaso com uma sociedade íntegra que trabalha para fazer do Brasil um país melhor. E eu peço a você que está em casa, mesmo estando vacinado, mesmo não tendo pego a Covid, ou tendo pego e tenha se recuperado sem nenhum tipo de lesão, ou com algum tipo, tanto faz. O importante é você fazer a sua parte, é mostrar a sua consciência tranquila, neste caso de guerra sanitária e biológica. Olha, o Parlamento Europeu critica o presidente Jair Bolsonaro. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Parlamento Europeu organizou nesta quinta-feira um debate para discutir a pandemia de coronavírus na América Latina, mas a sessão virou uma série de críticas ao negacionismo e à necropolítica do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O objetivo da sessão era discutir o impacto da pandemia na região e as possibilidades de ajuda da União Europeia aos esforços dos governos nacionais para enfrentar a Covid-19. Mas vários eurodeputados aproveitaram a ocasião para se posicionar contra Bolsonaro.
O espanhol Miguel Orbán afirmou que, por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado. Outro eurodeputado espanhol, Jordi Solé, advertiu que a gestão da crise de saúde por parte do presidente brasileiro pode transformar o país em uma incubadora de novas cepas do coronavírus. Para a legisladora portuguesa Isabel Santos, a situação no Brasil é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro, a quem acusou de fazer tudo para que a população não seja vacinada. Os legisladores conservadores que participaram no debate também apresentaram críticas, mas sem mencionar o nome do presidente brasileiro. Para o português Paulo Rangel, o impacto da pandemia foi agravado por erros políticos e por visões negacionistas, como é o caso do Brasil. O Senado brasileiro instalou esta semana uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do governo na pandemia de coronavírus. O país se aproxima das 400 mil mortes por Covid-19 e a vacinação avança lentamente. Você vê milhares e milhares de mortes. O presidente sendo criticado na Europa por negar a pandemia, sim. E aí vem você no Facebook fazendo ameaças para não falar nada. Toma vergonha na sua cara, rapaz. A minha integridade moral é maior do que isto. Aqui a gente não tem o rabo preso com ninguém, não. A gente fala a verdade. Não estamos criticando o presidente Jair Bolsonaro, mas sim todo o governo que precisava, no geral, agir mais rápido para que todos os brasileiros fossem vacinados. Presidente, governante, deputado, como um todo, precisamos de um país melhor, sim! Olha, a pandemia, ela chegou de uma forma avassaladora e matando as pessoas com requintes de crueldade, porque as pessoas não têm tempo de se despedir dos seus entes queridos. Vão para o hospital como o gado vai para o abatedouro. Vão para o hospital como o gado vai para o abatedouro, sabendo que não vão mais voltar. Imaginem as lacunas que ficam nessas pessoas que se vão e naquelas que ficam dentro de casa esperando a volta do ente querido. Por isto, eu preciso trazer à luz da mídia esses assuntos delicados que são sim pertinentes a toda a sociedade brasileira. Se eu não falar, eu me sinto traído pela minha própria consciência moral, pela minha conduta e pelos milhões de brasileiros que estão a lá vão ter sem a vacina. Querido, querida, prestem atenção. Cada uma das pessoas que partiu, vítima desse vírus maldito, jamais será esquecida. Porque a nossa vacina custou lágrimas de sangue de muitos parentes daqueles que não tiveram a chance de tomar. Porque a nossa vacina foi negada por pessoas que acham a pandemia uma coisa banal, mesmo com milhares de mortes sendo relatadas todos os dias pelos veículos de comunicação. E a OMS diz que o número de mortes é muito maior do que o informado. Ou seja, aonde vamos parar? Põe no peito, Rodrigo Braga! Põe no peito!
Até 3 vezes mais pessoas morreram devido à pandemia de Covid-19 do que óbitos indicados oficialmente. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde. Durante a publicação de seu relatório anual sobre as estatísticas de saúde no mundo, a OMS informou que o coronavírus provocou em 2020 pelo menos 3 milhões de mortes diretas ou indiretas. Mas o balanço oficial de óbitos atribuídos à doença no fim do ano passado era de 1.800.000 pessoas. A vice-diretora-geral responsável pelos dados da OMS diz que os números correspondem a estimativas semelhantes de subnotificação, que previam o total de mortos pelo menos 2 ou 3 vezes maior. De acordo com os cálculos de Samira Asma, a pandemia teria causado cerca de 6 a 8 milhões de mortes diretas e indiretas até o momento. Uma avaliação recente dos sistemas de informação de saúde feita em 133 países revelou que a região europeia registrou 98% do total de mortes, enquanto a africana a proporção foi de apenas 10%. De modo geral, apenas 40% dos países de todo o mundo registraram ao menos 90% dos óbitos, o que significa que um número importante de países não é capaz de informar as mortes nem as causas. A OMS diz que os números são maiores. Imagine uma fileira de corpos amontoados. Milhares, centenas de milhares de pessoas que tiveram as vidas perdidas por este vírus maldito. Eu poderia estar falando de qualquer outro tipo de coisa, outra matéria. Mas eu acho pertinente, cabível, falar de fatos que consomem nossa sociedade, sim. Se você não acha relevante, problema seu. Porque milhares de pessoas que perderam vidas de familiares, que estão de luto por esse vírus maldito, sabem, sentiram na pele o que estou falando. Penso eu que milhares de filhos estão desamparados. Perderam seus pais de forma bruta, de forma brutal. Ah, mas não houve violência física, não foi assassinato, não foi acidente. Pior, as pessoas morrem de uma hora para outra, sem poder fazer planos, deixar testamentos, avisar familiares. Apesar que o brasileiro não tem nem o que comer, vai deixar o quê? Vai deixar o quê? E se eu tiver errado, você me corrija aí. A maioria tá comendo nem pão com manteiga. E vem essa palhaçada de cachorro sem vergonha me ameaçando no Facebook, falando pra mim não falar da pandemia. Ah, rapaz! Aonde vamos parar? Se os números da pandemia são muito maiores, é sinal de que perdemos a direção. Perdemos a direção, não tem ninguém no comando. Baile funks comendo solto, festas de milionários, Neymar fazendo festa particular, que eu sei. Quis abafar o caso lá de Mangaratiba, mas a mídia falou. Jogador de São Paulo aí, jogador sendo preso aí, em boate. Pô, vocês não têm consciência não têm coração. Precisa a gente aqui ficar gritando, falando de vocês? Pessoal, pessoas públicas precisam ter uma conduta moral íntegra. Mostrar uma coisa bonita e esclarecedora para as pessoas. Não querer ir de contramão do que está acontecendo, ser inerte à pandemia. Queria agradecer a PVS,
a maior associação de proteção veicular da América Latina, a maior. Olha, você que tem carro, moto, caminhão, não deixa de proteger, porque o ladrão leva embora, você perde tudo. Roubo, furto, colisão, perda total, incêndio, alagamento, queda de árvore, cobre tudo. 100%. Faça a sua cotação. Entre no site que está passando na sua tela ou pelo zap que passa no rodapé aí do seu vídeo. Tá? Está assistindo aí através da televisão ou nas redes sociais? Só entrar em contato, faça a sua cotação sem compromisso. A PVS, a maior da América Latina. Rodrigo Braga! A Índia já superou bem mais do que 300 mil mortes. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Ministério da Saúde indiano divulgou trágicos números nesta segunda-feira. A Índia superou a marca de 300 mil mortes por Covid-19. O país é o terceiro no mundo a chegar a essa soma, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Foram 50 mil óbitos em 2 semanas e o balanço de contágios alcança 26.700.000 pessoas desde o início da pandemia. O país reportou nesta segunda 4.454 mortes por coronavírus, o segundo maior balanço diário, após o recorde de 4.529 óbitos na quarta da semana passada. Muitos especialistas acreditam que o número real é muito mais elevado, já que a doença se propagou das grandes cidades para as áreas rurais. Nestas regiões vive a maior parte da população de 1,3 bilhão de pessoas da Índia e há menos serviços de saúde. A atual onda de contágios lota os hospitais e provoca a escassez de oxigênio e medicamentos. Corpos de possíveis vítimas de Covid-19 foram observados flutuando no sagrado rio Ganges ou enterrados em covas rasas. Você viu? Corpos flutuando no rio, enterrados em covas rasas. Situação vergonhosa. Para terminar a história de alguém, porque nossa história na sociedade e na vida em si, ela tem as fases da vida: começo, meio e fim. E temos que ter um final digno, uma despedida digna, que possa deixar os nossos entes queridos consolados. Mas a pandemia dispensa esse tipo de conduta. Mal podemos enterrar os nossos mortos. Eles morreram sim, mas não serão esquecidos. E você que está em casa, no conforto do seu lar, não pense que a pandemia acabou. Dentro do seu peito eu sei que bate um coração. E este coração tem que ter amor ao próximo. Ao próximo, aquele que é seu vizinho, que você não conversa com ele, mas pode morrer também. Então não vá pra balada. Festa, bebedeira não cai bem nessa época. Infelizmente padecemos deste mal, perdendo milhões e milhões de vítimas ao redor do globo. Pessoas sendo enterradas, a lá vão ter, sem a dignidade moral de ter um enterro digno, merecedor de aplausos. Não. São enterradas às pressas, só nos deixam saudades. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nas redes sociais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.